Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto. O convite é o de sempre. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira? A dengue disparou no Brasil e o número de mortos é o maior em 7 anos. As autoridades alertam para a temporada do verão, afinal, com as chuvas aumentam os riscos de água parada. O cenário perfeito para que o mosquito da dengue se reproduza. Já são 980 mortes só neste ano, um aumento de 168% em comparação ao ano passado. Os dados do Ministério da Saúde apontam que mais da metade das mortes registradas estão em São Paulo, Goiás e Paraná. É o maior número desde 2015. Com a chegada do calor, as autoridades alertam a população para vedarem os recipientes, evitando assim um acúmulo de água, já que a ocorrência de chuvas costuma ser frequente nesta estação. Os locais de criação do mosquito podem ser vasos de plantas e bebedouros de animais, por exemplo. Os ovos do mosquito Aedes aegypti levam em média 3 dias para se transformar em larvas. E a doença infecciosa febril pode causar tanto a manifestação clássica quanto a forma considerada hemorrágica. O verão ainda nem começou oficialmente, mas as fortes chuvas já causaram muitos prejuízos em diferentes estados. Algumas cidades decretaram situação de emergência e muitas famílias tiveram que deixar as suas casas. No Espírito Santo, 3 barragens se romperam em Jaguaré, na região norte. 10 famílias foram retiradas de casa devido ao risco de rompimento de outras 2 represas. De acordo com a Prefeitura de Jaguaré, as barragens que se romperam ficam em propriedades particulares na zona rural do município, sendo 2 na localidade de São João do Chivado e uma no córrego das Abóboras. Ainda de acordo com a Defesa Civil, as 2 represas em nível crítico estão em Córrego do Mosquito e em São João do Chivado. Segundo a Defesa Civil do município, as famílias que precisaram ser retiradas de casa moravam na região próxima à barragem de Água Limpa, em que o volume ultrapassou 8 metros. A situação é de emergência e as barragens continuam sendo monitoradas. Já em Santa Catarina, a chuva também causou danos na praia alargada de Balneário Camboriú, no litoral norte. O município entrou em situação de emergência porque vários bairros na cidade ficaram alagados. A chuva forte atinge ainda Santa Catarina, neste momento em que a rede hoteleira está lotada para o final de semana do Natal. A cidade registrou alagamentos em vários bairros, como o das Nações e no centro. Na praia central, valetas foram abertas pela água. A Defesa Civil de Balneário Camboriú afirmou que os principais estragos foram deslizamentos, alagamentos e quedas de árvores. Foram pelo menos 15 registros de deslizamentos. Houve quedas de paredes e muros, além de rachaduras em casas. No Rio de Janeiro, uma cratera se abriu no meio de uma rua no bairro Morro São Jorge, em Macaé, no norte do estado, após chuva intensa. Um vídeo feito por moradores mostra que a rua foi dividida ao meio e alguns carros ficaram pendurados na beira da cratera. A rua Abílio Correia Borges recebia obras de drenagem e cedeu com as fortes chuvas na madrugada desta terça-feira. Choveu na localidade, em média, 108 milímetros por 4 horas. A chuva levou todo o material de forragem, que é um assentamento usado antes da pavimentação. E já que estamos falando de chuva, verão, de estragos, vamos então de previsão do tempo. Afinal, o verão começa oficialmente hoje, a partir das 18 horas e 48 minutos na área de Brasília. E a promessa é de que a estação mais quente do ano registre volume de chuva acima da média histórica em grande parte do país. E como nós acabamos de ver, muitas cidades já começaram a sentir os impactos dessas chuvas. A gente confere então a previsão do tempo para hoje em algumas cidades do país. Começamos falando de Jaguaré, no norte do Espírito Santo. A região tem sido fortemente afetada pelos temporais e a previsão é de que as chuvas continuem por lá nessa quarta-feira. A máxima prevista para hoje na cidade é de 29 graus. Em Florianópolis, a situação deve ficar parecida, com previsão de chuva moderada a qualquer hora do dia. A máxima na capital catarinense é de 24 graus.
E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo, a famosa Terra da Garoa, que faz jus à sua fama. Vamos dar uma olhada em como está o céu agora aqui na capital, na região central. O dia começou hoje com aquela garoa fina que molha mais do que tempestade. E a previsão é de que, apesar de um sol aparecer um pouquinho, bem fraquinho, a previsão é de que toda a cidade, é de que o tempo fica assim, com essa chuvinha, essa garoinha ao longo do dia dessa quarta-feira inteira. A máxima na capital paulista não deve passar aí dos 22 graus, com mínima de 17. E agora vamos de destaque internacional. O Chile deixará de fazer parte do grupo de países latinos que possuem voto voluntário. Então agora, assim como aqui no Brasil, votar nas eleições será obrigatório. A medida foi ratificada pela Câmara dos Deputados, dando fim a uma tramitação que durava mais de 2 anos. O projeto agora segue para a promulgação pelo presidente Gabriel Boric e, posteriormente, uma lei orgânica constitucional deve ser expedida para determinar sanções e multas. A nova norma estabelece que nas votações populares, o sufrágio será obrigatório em todas as eleições e plebiscitos, exceto nas primárias. O registro automático, estabelecido em 2012, quando da escolha pelo sufrágio voluntário, vai seguir valendo para chilenos com mais de 18 anos e estrangeiros maiores de idade que residam no país há mais de 5 anos, e todos vão ser obrigados a votar. Ao longo dos quase 11 anos de vigência do voto voluntário, em apenas uma ocasião foi determinada a obrigatoriedade da participação, em 4 de setembro, quando 61% dos eleitores rejeitaram a proposta da nova Constituição, elaborada por uma convenção 100% eleita. Na América Latina, 10 países têm voto obrigatório: Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, México, Honduras, Paraguai, Costa Rica, Peru e Uruguai. Entre os que têm sufrágio voluntário estão Colômbia, Venezuela, Nicarágua, Panamá e Guatemala. E depois da polêmica pesquisa em que usuários votaram pela saída de Elon Musk da direção do Twitter, o bilionário afirmou que aceita deixar o cargo se ou quando encontrar um substituto. Se encontrar um substituto, Elon Musk está disposto a deixar o cargo de diretor do Twitter. O bilionário respondeu assim na terça-feira à noite ao resultado de uma pesquisa que ele mesmo publicou, em que os usuários rejeitaram a continuidade dele no comando da plataforma. Musk é o dono absoluto do Twitter desde 27 de outubro, quando adquiriu a companhia por 44 bilhões de dólares. Desde então, teve decisões polêmicas, como a demissão da metade dos funcionários da empresa, a suspensão de contas de jornalistas e a tentativa de cobrar por serviços que antes eram gratuitos. O empresário já usou as pesquisas do Twitter para tomar outras decisões, entre elas o restabelecimento da conta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de outros usuários. Analistas afirmam que o preço das ações da Tesla, a companhia de Elon Musk de carros elétricos, despencou 1/3 desde que ele adquiriu o Twitter, e alguns sugerem que a junta diretiva da empresa teria pressionado para que ele renunciasse ao cargo na rede social. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, mas não saia daí que às 11 horas eu volto com mais informações para você.